Abra sua Bíblia no Salmo 73. Eu quero compartilhar essa palavra com você. E o tema dessa noite é crises da fé. Crises de fé. É muito possível que você se identifique como um personagem, uma personagem bíblica que vamos falar hoje. Porque nós pensamos que crise de fé só enfrenta os novos, só os novos enfrentam crise de fé. Nós pensamos também, de forma equivocada, que pessoas que estão em evidência não enfrentam crises de fé. E hoje eu quero te mostrar na Bíblia sobre a história de um homem que enfrentou uma crise na sua vida, uma crise na sua fé. E o que a gente faz quando enfrenta crise de fé? O que nós fazemos? Quais são os passos que precisamos dar? Na semana passada, um pastor me ligou. E eu não pude atender, estava em reunião, e ele deixou um áudio e falou: Ney, eu estou em grande aflição. Aí eu liguei para ele. E a história que ele me contou foi a seguinte: que em torno de 5 anos atrás, aproximadamente, a igreja paga aluguel, né? A comunidade de fé deles paga um aluguel, e o dono daquele local, daquele templo, que eles pagam um aluguel, o dono daquele galpão, pastor Ivan, pastor Raquel, o dono, ligou para o pastor e falou: preciso falar com o senhor. Aí o pastor falou: tudo bem, vem aqui, vamos tomar um café. Então o pastor falou: poxa, que legal, ele vai falar comigo, eu vou aproveitar para reforçar nossa relação comercial, né? E então o dono marcou um café e o pastor recebeu o dono do prédio lá, né? E a gente, pastor, já fica: nossa, o dono do prédio vai vir aqui, meu Deus, em alguma bênção, aí a gente já fica assim. E aquele homem falou: pastor, eu estou precisando de um favor da igreja. E o pastor falou: pode falar. Ele disse o seguinte: meu sobrinho foi preso vendendo droga. E eu preciso que a igreja, que o senhor assine uma carta em nome da igreja, para dizer que meu sobrinho era membro aqui. Veja, parece fugir, né? Que proposta absurda. E o pastor falou: não posso fazer isso, não dá para fazer isso, isso aí fere os princípios bíblicos, não dá para fazer isso. Aquele homem ficou muito irritado, falou para o pastor, apontou o dedo e falou: vocês vão me pagar. O contrato vencia em 8 meses, e no final daqueles 8 meses, o dono do local pediu o local. E a igreja precisa de toda uma mobilização para se mudar de ambiente. Nisso entrou a pandemia e a igreja ficou sem recursos para pagar os aluguéis e começou a atrasar. Final das contas, no 31º aluguel de atraso, a igreja mudou de local e ficou devendo 31 aluguéis. E o pastor me ligou para pedir oração, para compartilhar aquela dor dele. E naquele dia tinha saído a sentença, 5 anos depois, saiu a sentença, e que a igreja deveria pagar agora 890 mil de aluguel atrasado, porque houve correção, multa, enfim, uma série de coisas. O que me chocou é o porquê que esse processo começou. O processo começou contra a igreja o dia que o dono pediu uma coisa ilícita. E isso deixa a nossa fé em crise. Porque eu falei: meu Deus, como pode um homem injusto, se levantar contra uma causa justa, e no final das contas o juiz dá o parecer para o injusto? Você já se pegou nesses momentos, quando alguém lá no teu serviço faz alguma coisa errada, dá um jeitinho, suborna ou recebe suborno, e nada dá errado para aquela pessoa, e você que faz tudo certo, a vara de medir é outra? Você já passou por isso? Esses dias eu li uma notícia, e você sabe bem disso, quando a gente erra uma vírgula na declaração de imposto de renda,
né? A Receita já manda um comunicado no nosso e-mail imediatamente, acertar a sua declaração de imposto de renda, isso aqui está errado, e a gente fica super preocupado. Essa semana saiu uma notícia, né, em que um juiz de determinada corte do Brasil liberou uma multa milionária dos artistas, né, os artistas de uma determinada emissora, uma multa milionária que eles tinham que pagar imposto de renda, eles foram liberados disso. E a gente, pequenininho, comedor de pão e arroz e feijão, não pode deixar uma vírgula. Você já se sentiu injustiçado pelo sistema, pelo mundo? Todo mundo, às vezes, tem alguém lá perto de você, tem gato net e anda com um carro novo, e vai você atrasar um dia a sua conta de luz, quando vence você atrasou um dia, tinha uma para trás, há 3 anos atrás, aparece o carro lá e corta a tua luz. O outro com gato não corta nunca. Deus está falando. Nada de gato. Mas você está entendendo? Eu queria compartilhar com você essas crises da fé. Quando você faz certo, o ímpio faz errado, e o ímpio parece que dá tudo certo para ele e para você não. Tem um homem na Bíblia que ele viveu essa crise. E eu quero te chamar a tua atenção para lermos o Salmo 73. Veja o que o salmista fala. Ele diz assim, versículo 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Eis que estes ímpios, versículo 12, prosperam no mundo e aumentam em suas riquezas. Versículo 21, assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Pessoal, o escritor desse salmo é Asaf. E veja o que Asaf fala, ele diz assim: os meus pés quase escorregaram, meus pés quase se desviaram, faltou um pouquinho para que escorregassem os meus passos. Eu tinha inveja dos ímpios, eu via a prosperidade deles e ficava com inveja, quase que eu desisti. Quem escreve esse salmo é Asaf. Quem era Asaf? Gente, Asaf, ele era ministro de louvor, ele servia num louvor em Israel. Asaf é o homem que participou do cortejo quando Davi pega a arca de Kiriat Jearim e leva para Jerusalém. Lembra que Davi foi saltando diante da arca, bailando? Asaf estava junto, fazia parte daquele cortejo. Asaf se tornou líder de louvor, e é dele alguns salmos da Bíblia. Os filhos de Asaf serviam também no louvor, a família de Asaf. E Asaf agora vive uma crise de fé. E eu queria abrir um parêntese para dizer que crise de fé não é sinônimo de fraqueza. Talvez você esteja enfrentando uma crise de fé. Isso não significa que você é fraco, significa que você é humano e que você enfrenta problemas. Assim como Asaf enfrentou. Algumas coisas nós podemos verificar na vida de Asaf. Ele diz: eu entrei em um território escorregadio, ou seja, ele sente que os seus pés estavam em um território espiritual escorregadio. E o que leva Asaf a essa crise de fé? E eu queria falar de 3 aspectos que podem nos levar a ter uma crise na nossa fé. O primeiro deles é que Asaf diz o seguinte: eu vi a prosperidade dos ímpios, eu vi que os ímpios, pessoas que faziam coisas erradas, acumulavam riquezas. O primeiro aspecto que pode levar-nos a ter uma crise de fé é quando nós substituímos
o ser pelo ter. É quando nós começamos a observar a vida a partir do que temos, a partir do que recebemos, a partir dos recursos financeiros que a gente vai obtendo. Asaf foi levado a isso. Ele começa a olhar a vida e ele começa a misturar a religião com o ter. E é um perigo quando nós misturamos a religião com o ter, quando nós servimos a Deus para receber coisas materiais. É um sinal que poderemos entrar em crise, porque essa mistura de buscar a Deus para obter recursos materiais não é bíblica. Quantos estão entendendo? É verdade, não é bíblica. Deus é Deus de toda prosperidade. Deus multiplica, Deus quer a nossa prosperidade. E é fato, isso está na Bíblia. Só não podemos servir a Deus para ter riqueza. Essa coisa veja um engano que há no meio da igreja, dos evangélicos. Quando alguém, por exemplo, você diz assim: nossa, eu estou doente, estou com um problema no estômago. Aí a pessoa diz assim: isso aí é brecha. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Você já ouviu? Você foi pedir oração para alguém, o irmão fala: tu deve estar com brecha na sua vida. Você já ouviu isso? O que isso caracteriza? Que nós recebemos por mérito. Não é. Não tem a ver com brecha. Tem a ver com circunstância da vida. Crente fica doente. Sim ou não, gente? Fica, mas crente tem vitória. Crente paga a conta. E não crente também paga a conta. E se o crente não pagar a conta, vão cortar a luz. E às vezes tem pessoas que servem a Deus nesse aspecto, querendo obter recursos, coisas. Asaf, quando ele começa a olhar a vida a partir do ter, ele cai nesse terreno escorregadio. Deixa eu falar para você que veio do encontro. Olha, o encontro é um divisor de águas na nossa vida, sim ou não? Agora tome cuidado, que amanhã você vai lidar com as mesmas tentações. Você vai lidar com o mesmo pessoal de sempre. Você será tentado a substituir o ser pelo ter. E quando o que é supérfluo sai da nossa vida, o essencial é que fica. Asaf enfrenta isso. Ele começa a olhar a vida com esse prisma. Aí ele diz: nossa, eu entrei num terreno escorregadio. Um outro aspecto que nós podemos ver aqui, que Asaf cai num terreno escorregadio, que ele entra em crise, é quando ele começa a se comparar com os outros. E nessa comparação, ele cai nessa espiral negativa chamada inveja. Olha o que ele diz no versículo 3: pois eu tinha inveja dos nécios. Gente, estamos falando de um ministro de louvor, um pastor, alguém que com o microfone na mão, que substituiu o ser pelo ter, substituiu o que é essencial pelo que é supérfluo. E agora ele diz: eu tive inveja. E fala sério, a gente não tem inveja de quem está longe. Não somos tentados a ter inveja de quem está longe. Por exemplo, eu, pastor, não sou tentado a ter inveja do Neymar, do Cristiano Ronaldo. Não. Nós somos tentados a ter inveja dos pares. Sim ou não, gente? A ter inveja dos pares. Você é vendedor, você vai ter inveja, você será tentado a ter inveja de um outro vendedor. Mãe é tentada a ter inveja da outra mãe. Pai é tentado a ter inveja do outro pai. Sim ou não, gente? E assim por diante. A prima tem inveja da outra prima, que a mãe também inveja a outra mãe. E a inveja é uma espiral terrível. Asaf começa a se comparar. E daqui a pouco ele diz: eu tive inveja. E a inveja é terrível. E ela se instala quando a gente olha para o outro e diz: se ele tem, por que eu não posso ter? Se ela tem, por que eu não posso ter? O que ela tem que eu não tenho? O que o outro pastor tem que eu não tenho?
que a minha cunhada tem que eu não tenho? A inveja se instalando. Se ele conquistou, por que eu não posso conquistar? A inveja se instalando através da comparação. Esse tipo de opressão leva a pessoa à obscuridade. E a inveja é esse pecado da proximidade. A gente tem inveja de quem está perto. Ela é mais presente em quem está perto, nos pares. Asaf diz: eu tive inveja quando vi a prosperidade dos ímpios. Então, o que nos leva a ter uma crise de fé? Primeiro, quando substituímos o que é essencial pelo que é supérfluo. Quando nós substituímos o ser pelo ter. Nós passamos a olhar que o que manda na sociedade é um carro novo, é uma roupa nova, é um bom relógio. A gente quer impressionar. É o teatro das redes sociais. Sim ou não, gente? E eu já disse aqui algumas vezes, mas a rede social não é parâmetro para nada. A rede social tem filtro. Até eu fico bonito com o filtro da rede social. Outro dia eu olhei e falei, cara, nossa, que foto legal. Aí me lembrei do filtro, falei, meu Deus. Não é? Aí a comunicação, eles mandam foto minha, eu estou assim. Só foto. Mas na rede social, quando eu vou postar, eu faço. Né? Então, nós nos acostumamos com um teatro existencial. E que tem levado muita gente a viver em crise. Nossa sociedade prega a performance, prega o teatro das redes, prega o teatro da aparência. Asaf foi levado a isso. A viver, olhando a aparência, olhando a comparação, se comparando, caindo na espiral da inveja, substituindo o ter pelo ser. E ele diz, eu tive inveja dos ímpios, eu entrei num terreno escorregadio. Ricardo, ele diz isso, eu estava num terreno escorregadio. Aí ele fala, os ímpios são corrompidos, tratam maliciosamente, falam arrogantemente, mas nada acontece a eles. Mas Asaf, a questão não é o que acontece com os outros, é como você vive aí dentro de você, é como você fará acontecer a você. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Não tem a ver com a relação do outro com Deus, tem a ver a respeito da minha relação, é sobre minha relação com Deus, é sobre meu relacionamento com a minha vida. E esse negócio de cuidar da vida do outro é antigo, sim ou não, gente? É antigo. Mas ele diz, os ímpios prosperam, aumentam em riqueza. Aí ele diz assim, gente, versículo 21, assim o meu coração se azedou. Você conhece alguém com coração azedo? Você conhece alguém azeda? Outro dia vi um vídeo na internet, o nome do cara, Zedume. Eu falei, meu Deus, esse aí, Zedume. Você conhece alguém azedo? Azedo é o nome que ele usa aqui. É para aquela pessoa que chupa um limão de manhã e já acorda com aquela cara. Parece que passou a noite com limão na boca. O Zedume é o mal-humorado. O azedo é o mal-humorado. Ele diz, meu coração se azedou. Nosso coração corre o risco de se azedar. E a gente perde a alegria. Porque estamos incorrendo nos erros de Asaf, no que ele explica, nos comparamos, substituímos, nós nos tornamos materialistas. Mas como Andréia falou, essa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para trabalhar na tua vida. Você pensa que a tua esposa te convidou e você veio para agradá-la. Não foi o Espírito Santo quem te trouxe a esse lugar. Não foi um amigo quem te convidou, foi o Espírito Santo, para arrancar você desse lugar escorregadio, para tirar você dessa crise de fé. Ele diz, meu coração se azedou. Versículo 22, assim me embruteci. O que ele está dizendo? Fiquei grosso, fiquei com tolerância zero. Você conhece alguém tolerância zero? Quem conhece? Só 3.
Você já viu alguém que a tolerância é zero? É um embrutecido. É bruto com a esposa, bruto com o vizinho. E aí o pior quando a pessoa diz assim, eu sou assim mesmo, eu já sabia. É igual eu estava atendendo um casal e a esposa falou, pastor, 30 anos, esse homem é desse jeito. Ele falou, você já me conhecia quando eu era assim. Você sabia que eu era quando a gente se conheceu, você sabia como eu era. Ela olhou para ele e falou, eu não sabia que você ia ficar 30 anos desse mesmo jeito. Porque tem gente que não quer mudar, não consegue mudar, porque entrou numa crise. Essa noite o Espírito Santo está mexendo aí no teu coração. Essa palavra eu profetizo que ela vai criar raízes na tua vida. O diabo não vai roubar você de você mesmo. Ele não vai roubar você de Deus. O Espírito Santo te chama hoje para perto. Asaf, como é que você resolveu isso? Chegou um momento que ele diz assim, versículo 13, gente. Ele diz, na verdade, em vão eu tenho purificado meu coração. Olha o que ele diz. Foi em vão, foi inútil eu fazer tudo certinho. E vai dizer, você já não pensou isso? O outro está esculhambando, está fazendo tudo bagunçado, e o negócio dele está de vento em popa, eu estou certinho, e nada dá certo para mim. Ele diz, aqui, na verdade em vão tenho purificado meu coração, em vão eu lavei minhas mãos na inocência. Eu estou fazendo tudo certinho, eu purifiquei meu coração, eu não quero o rolo comigo, mas tudo isso foi em vão. Olha a espiral que ele cai. E esse homem, que é um homem bondoso, é um homem piedoso, é um crente como eu e você, é um ser humano como eu e você, é gente da gente. A Bíblia é um livro maravilhoso. Ela não fala de homens angelicais, ela fala de homens humanos. Ela fala de mulheres que passavam esmalte, como as mulheres dos dias atuais. Ela fala de homens, seres humanos. E como é que Asaf se resolve? Ele diz assim, quando ele vê que ele está vivendo esse caos, que ele está com uma crise na fé, então ele faz algo que muda completamente a sua história. E eu quero te falar que tem um caminho que pode mudar teu destino. E eu quero declarar o que cantamos ainda há pouco. Aquilo que parecia ser tua morte, Jesus vai transformar. O que parecia impossível, Ele pode fazer. O Asaf, quando identifica essa crise existencial, essa crise espiritual, que tinha tirado o humor, a alegria dele, o relacionamento dele com Deus, quando ele percebe que ele está muito mal, ele diz assim, olha comigo, versículo 17, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus. Todos nós precisamos de um até que. Quem sabe o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para dizer, você precisa de um até que. Eu estou vivendo um problema até que eu dobrei o joelho no meu quarto. Eu estou vivendo um problema até que eu entrei em um propósito de jejum e oração. Eu estou enfrentando um espírito maligno no meu caminho, até que eu me consagrei ao Senhor. Todo homem, toda mulher de Deus precisa de um até que. Me ajuda, diga para alguém, você precisa de um até que. O Asaf diz, até que eu entrei no santuário de Deus. Teve um dia que ele entrou no santuário de Deus e falou tudo para Deus. Esse entrar no santuário de Deus é falar tudo para Deus. Porque às vezes nós achamos que nossas palavras bonitas impressionam a Deus. Aí a gente não fala a verdade do nosso coração.
a gente coloca uma máscarazinha religiosa e começa a falar com Deus por parábolas. A gente até faz uma oração bonita. A gente ora assim: amantíssimo Deus, eterno Pai. Quer impressionar Deus. Você está todo cheio de luta dentro, com inveja, cheio de problema. Aí você diz: Senhor, como eu amo a minha cunhada. Ela é um vaso e você está por dentro: Senhor, minha cunhada, Jesus transforma essa víbora. Transforma aquele patrão. O que está faltando é uma até que, quando você dobra o joelho e diz: Senhor, eu estou com inveja. Senhor, eu estou mal. Senhor, eu estou com uma crise de fé aqui dentro, que o Senhor não sabe. Eu estou num terreno escorregadio. Eu estou indo à igreja, fraquejando, eu estou me arrastando, mas eu estou indo. Eu não estou dando conta, mas eu estou me esforçando. Essa oração, querido, faz toda a diferença. Deus está cansado de frases religiosas, de clichês religiosos que nós aprendemos aqui no culto. Deus quer ouvir a sinceridade do nosso coração. Aleluia, quem está entendendo? Como criança, a gente ser puro, falar a verdade para Deus. Igual uma vez que já contamos aqui, nós demos o lanche do Natan do dia seguinte da escola, numa crise financeira, recém-chegada em São Paulo. Pegamos o Danone e mais o bolinho, Ana Maria, lembra até isso. Demos para visita ao Natan no meio da sala. Nossa, minha merenda. Quando a fé te falta, a sinceridade te salva. Está com pouca fé, não tem problema. Seja sincero a Deus. Deus te ama mais do que ninguém nesse mundo. Asaf, eu quero cuidar de você. Aí o Asaf diz: até que eu entrei no templo de Deus, no santuário de Deus. E quando entramos no santuário de Deus, vem luz na nossa consciência. Porque nós precisamos de luz na nossa consciência. O que é consciência? Consciência é a capacidade intelectual de perceber a realidade ao nosso redor. E o santuário de Deus joga luz na nossa consciência. Você já ouviu alguém falar assim? Fulano não tem consciência. Você já ouviu isso? Falta consciência. Você já ouviu essa frase? Pesou a consciência. O que é isso? É quando a gente sente na consciência, nós vimos a realidade. Nós paramos para ver a realidade. Quando a gente entra no santuário de Deus, Ele leva a luz na nossa consciência. Olha o texto que eu quero ler para você, em Efésios, que eu estava lendo essa semana, eu chorei com esse texto. Ele diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. E eu fui ver o que é homem interior aqui no grego, é consciência. Então ele está dizendo, para que segundo as riquezas da sua glória, Ele, Deus, conceda que você seja fortalecido com poder pelo Espírito Santo na sua consciência. Sabe o que é uma consciência forte, iluminada, no poder do Espírito Santo? Significa discernimento espiritual e natural. Por isso que a palavra diz, aquele que tem discernimento, ele discerne, o homem espiritual discerne a todas as coisas, e por ninguém é discernido. Essa noite o Espírito Santo está derramando luz na tua consciência, poder dele na tua consciência. Asaf precisava desse poder de Deus para arrancá-lo da inveja, para arrancá-lo da comparação, para arrancá-lo do materialismo. E essa noite o Espírito Santo está derramando luz na nossa consciência. Em Hebreus a palavra diz que o Espírito eterno, ou seja, o Espírito Santo, purificará a vossa consciência. Asaf precisava ter a consciência dele purificada, enxergar
a realidade dos fatos. Aí ele tem uma percepção clara. E eu profetizo que você vai ter percepção clara das coisas. Você vai perceber com clareza as coisas. O espírito de engano que tem perturbado você, roubado a tua paz, está sendo expulso agora pelo poder do Espírito Santo no homem interior. 3 coisas Asaf percebe e nós chegamos ao final. Versículo 23. Ele diz: todavia, diga comigo, todavia. Olha o que ele percebe: todavia estou de contínuo contigo. Quando ele entra no santuário de Deus, ele diz: eu percebi que tu estás comigo. E é por isso que o Salmo 23 diz: preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Oh, porque tu estás comigo. Você pensa que o diabo que está com você não é o diabo, é o Senhor. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem prepara a mesa para você é o Senhor. Aí o Asaf, a primeira percepção: Deus está comigo. Diga comigo, Deus está comigo. Agora você pode colocar força aí e sorrindo para alguém, diga: Deus está comigo. Deus está contigo. Aleluia. Segunda coisa que ele percebe, ele diz aqui no versículo 23, ele diz: tu me sustentaste pela minha mão direita. Ele percebe que quem sustenta ele não é o dinheiro, quem sustenta ele não é o patrão, quem sustenta Asaf é Deus. Oh, querido, em nome de Jesus, guarda essa palavra: quem te sustenta é Deus. Isaías 41:10 diz: não temas, não te espantes, eu sou contigo, oh, eu sou o teu Deus, eu te sustento pela destra da minha mão. Ele percebe, é Deus que sustenta ele. Ele tem essa percepção: Deus está comigo, Deus me sustenta. A terceira percepção que ele tem, glorifica Jesus com esse aplauso, vai, dá glória a Deus, manda a glória para cima. Aleluia. Aí ele diz: guiar-me-ás com teu conselho. Terceira percepção de Asaf, ele diz: o Senhor vai me guiar com teu conselho. Jovem, solteiro, Deus vai te guiar com o conselho dele. Adulto, adolescente, independente da tua idade, Deus vai te guiar com o conselho dele. O conselho de Deus é puro, o conselho de Deus é profundo, o conselho de Deus protege, o conselho de Deus ergue, o conselho de Deus direciona, o conselho de Deus nos honra nessa terra. Você será conduzido pelo conselho de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida o que está em Isaías, quando ele diz: e ouvirás uma voz, há uma voz no teu ouvido dizendo: esse é o caminho, andai nele. Oh, glória a Deus. Ele percebe essas 3 coisas: Deus está comigo, a mão dele me sustenta e o conselho dele me guia. Oh, glória a Deus. Aí ele escreve versículo 26: a minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Você pode dizer isso para Deus: tu és a minha porção para sempre. Tu pode dizer mais alto, você pode falar para ele agora do fundo do teu coração: tu és a minha porção para sempre.
Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ele termina o salmo dizendo: para mim, bom mesmo é me aproximar de Deus. O Senhor está te chamando para se aproximar dele essa noite. O Senhor está te chamando para entrar no santuário dele. Aqui, reunião ao domingo, aos domingos, às quartas, é a reunião da família. Isso é maravilhoso, fortalece. Mas tem um santuário de Deus lá pertinho de você. Que esse lugar na tua casa, esse lugar que você ora, esse é o santuário de Deus. Deus está te chamando. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu coloquei a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Deus está te chamando para esse lugar de intimidade, para esse lugar de segurança. Deus essa noite está te tirando os teus pés de lugar escorregadio. Ei, Asaf, você está sustentado pela mão de Deus. Ei, Asaf, você entrou pensando que estava em um terreno escorregadio, de fato estava, mas agora eu firmo os teus pés na rocha. Eu firmo os teus pés na rocha. Fique de pé na presença do Senhor. Não tenha pressa, não. Entra agora na presença de Deus. Diz para Deus como está teu coração. Nós vamos encerrar. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero me aproximar do Senhor. Vamos orar nesse momento. Espírito Santo, em nome de Jesus, que cada pessoa que entrou nesse ambiente e vai sair agora, saia daqui abençoada pelo Senhor. Cada pessoa que entrou nesse ambiente, saia daqui marcada pela tua palavra, meu Pai, no santo nome de Jesus. Senhor, que como Asaf, os nossos pés hoje sejam firmados em Ti, Pai. No nome de Jesus eu profetizo um tempo de cura, um tempo de fortalecimento, que toda crise de fé, seja dissipada agora, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre tua vida. Vai debaixo da bênção, em nome de Jesus.